Olá, graça e paz. Eu queria compartilhar com você algo bastante interessante que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, no versículo 51. E ocorreu que, ao se cumprirem os dias em que seria elevado aos céus, Jesus manifestou em seu semblante a firme resolução de ir em direção a Jerusalém. A palavra de Deus mostra aqui que Jesus, num dado momento, aonde ele entende que é o desfecho do seu ministério, Jesus mais uma vez agora vai para Jerusalém. Mas agora a Bíblia fala que ele tem uma convicção, não que ele nunca tivesse, mas agora é o momento onde ele manifesta uma firme decisão, através do seu próprio semblante, a firme resolução de ir em direção a Jerusalém. E o que eu queria aqui destacar com você, primeiramente, é a firme resolução, e segundo, de ir em direção a Jerusalém. Eu creio que aquilo que Deus tem pedido para todos nós nesses últimos dias que estamos vivendo, estamos prestes à volta do Senhor Jesus, é tomarmos realmente uma decisão de sermos firmes e outra coisa, sermos firmes para quê? Em direção a Jerusalém. Eu entendo que Jerusalém é o propósito de Deus para todos nós, porque Jerusalém aponta para o centro da vontade de Deus, porque assim como foi para o Senhor Jesus, também é para nós. Jerusalém significa o perfeito louvor ao Senhor, é o centro do coração de Deus para a nossa vida. Mas nós entendemos que na nossa própria jornada, na nossa própria trajetória, nós vamos sempre nos deparar, e a Bíblia vai nos mostrar inúmeras vezes em que você vai se deparar com duas alternativas, a correta e a errada, o certo e o errado. Isso já começa desde lá do Éden, quando o Senhor Deus, ele criou o homem, colocou no jardim, colocou ali duas árvores, uma árvore aonde a Bíblia fala que é a árvore da vida e a outra do conhecimento do bem e do mal. E a única árvore que Deus diz que não poderia se comer era da árvore do conhecimento do bem e do mal. E o que o homem preferiu? Justamente essa, instigado por Satanás. Então nós vemos que esse espírito de engano sempre leva as pessoas a tomarem a decisão errada, a fazerem as escolhas erradas, me perdoa, e aí vem as consequências. Você já conhece a história, quando o homem, através da mulher e do homem, juntos eles tomam uma decisão de fazer justamente, de escolher o caminho justamente que Deus disse que não seria adequado. Você vai perceber que em nenhum momento Deus obriga, mas Deus sempre orienta, olha, faça a escolha correta. No livro de Deuteronômio, é muito interessante, porque quando Deus está instruindo a nação de Israel, nós vamos verificar que num dado momento o Senhor diz o seguinte, lá em Deuteronômio, no capítulo 30, versículo 20, mais ou menos, que diz o seguinte, olha, eu estou propondo para vocês dois caminhos, o caminho da bênção, o caminho da maldição, o caminho da morte, o caminho da vida, o caminho do bem ou o caminho do mal. E olha só o que Deus diz, eu aconselho que vocês escolham o caminho da vida para que vocês vivam bem e toda a sua descendência. Então, não é à toa que em toda a nossa vida, Deus está falando para essa humanidade, para elas tomarem a decisão. Só existe dois caminhos, não existe terceiras alternativas, não existe uma terceira forma de resolver as coisas. Nós só temos, queridos, sempre diante dos nossos olhos, as duas escolhas. Ou vamos fazer a coisa certa, ou vamos fazer a coisa errada. É o sim ou não. É aquilo que se fala no casamento. Você já parou para perceber que quando nós estamos diante de um casal de noivo, nós perguntamos um ao outro e a resposta deles tem que ser o quê? Ou sim ou não. A própria palavra de Deus mostra isso pra gente, que diz que toda palavra que partir da nossa boca tem que ser sim, sim ou não, não. O que passar disso é procedência maligna. O que é a procedência maligna? É aquilo que fica no meio termo, é aquilo que fica... As pessoas estão buscando tentar equilíbrio. Você já ouviu muita gente dizer nós temos que ter equilíbrio. Olha, nós precisamos ter as escolhas corretas. Quem faz a escolha correta já está no equilíbrio. O Senhor Jesus, ele quando decide ir para Jerusalém, você vai perceber que nessa caminhada para Jerusalém, Jesus vai ensinando muitas coisas, ele vai nos trazendo muitas direções. Em um dos momentos, o Senhor diz o seguinte, olha, existe duas alternativas. Existe a porta estreita
e a porta larga. Existe a porta que conduz à salvação e a porta que conduz à perdição. E o Senhor salienta uma coisa muito interessante. O Senhor diz o seguinte: olha, a porta que é larga é muita gente, o caminho largo é um caminho que muita gente acerta, e o caminho estreito são poucos. E Jesus diz o seguinte: eu aconselho que vocês busquem entrar pela porta estreita. Por quê? Porque a porta larga aponta para Babel. Você lembra daquela cidade que Nimrod foi a primeira cidade construída pelo homem, feita por Nimrod, dentro de uma oposição a Deus. E diz a palavra do Senhor que através daquele dia, através daquela cidade, se estabelece o que nós chamamos de um sistema de Babel. Babel significa confusão. Então todo caminho que não é o caminho para Deus, ele é um caminho de confusão, é um caminho de destruição. E o Senhor Jesus, orientando através do apóstolo João, lá no livro de Apocalipse, quando ele fala de Babilônia, ele está dizendo o seguinte: saia dela, povo meu. Agora raciocina comigo: saia dela, povo meu. Então significa que poderá chegar um momento, e nós já estamos vivendo, em que muitas pessoas, muitos movimentos que se auto-intitulam ser de Deus, na verdade pode estar dentro de uma Babilônia, pode estar dentro de uma confusão. Que nós possamos mais do que nunca pedir que o Senhor jorre luz, como diz o salmista, nas nossas trevas, para que nós possamos optar pelo caminho certo. Você lembra lá do caminho de Emaús, quando Jesus foi morto e aqueles 2 discípulos simplesmente resolveram fazer o quê? Saíram de Jerusalém, deixaram Jerusalém e em direção ao caminho de Emaús foram para uma outra cidade. E eles eram tão preciosos para o Senhor que o próprio Senhor foi estar lá com eles para orientar, eles não reconhecendo Jesus. E Jesus fala de tudo aquilo que tinha acontecido. Olha a palavra daqueles homens, olha todas aquelas promessas, todas aquelas maravilhas. Estou parafraseando porque não dá tempo aqui para falar no vídeo, mas tudo aquilo que aconteceu foi bom enquanto durou. E quando Jesus está conversando com eles, os olhos deles se abrem no momento que Jesus parte o pão. E, enfim, qual é o desfecho? Aqueles homens voltam para Jerusalém com um firme propósito de permanecer, porque foi lá que Jesus tinha dito para os discípulos: fica em Jerusalém. O que eu queria dizer para você através desse vídeo? Fica em Jerusalém. Coloca um firme propósito de ir em direção àquilo que é de Deus na sua vida. Jerusalém é o centro da nossa vida, é a nossa casa, é a nossa família, é o cônjuge, são os nossos filhos, são os nossos ministérios, mas eles têm que estar focados em Jerusalém. Não saia da tua Jerusalém, não deixe o inimigo te trazer uma proposta que leva você a sair do local aonde você deveria estar. Em nome de Jesus. Que você possa avaliar e perceber: será que você está em Jerusalém ou alguma coisa está tirando você dela? Pense nisso.